pessoal, bom dia. Oi, gente, tudo bem? Estávamos um pouquinho sumidas, mas reaparecemos com conteúdo que a gente adora falar, né? Inbound marketing, que é realmente uma área que a gente já trabalhou muito, continua, né? Trabalhando e que a gente sabe que tem muito potencial, né? Que as empresas podem explorar, né? E, bom, Vou começar se apresentando assim rapidamente. Então, quem não nos conhece ainda, nós somos uma empresa que nós trabalhamos com marketing, principalmente na área digital, mídia, SEO, inbound marketing, e com foco em levantar mulheres, né? Então, a gente quer tanto as pessoas que acabam que- precisando de ajuda ali numa carreira, né, para conseguir desempenhar alguns papéis novos, enfim, buscar outros cargos, quanto mulheres que têm os seus negócios, né, e querem alavancar aí as suas vendas, o seu processo, ou precisa de um norte. Então, todas podem contar com a gente. Homens são muito bem-vindos também para consumir o nosso conteúdo, mas a gente tem muito esse foco voltado para mulheres, porque a gente sabe, né, como é que é o mercado, a gente tem aí todo o impacto da pandemia, que recaiu muito em cima das mulheres, então a gente sabe que é preciso reforçar muito, né, essa questão do gênero para a gente chegar um dia, né, não sonhar da equidade, quem sabe a gente veja isso ainda viva, né, Dudê? tomara. Essa é a luta, né? A gente está aí buscando trazer esse equilíbrio, né? E muito do nosso conteúdo, do que a gente compartilha é também para que mais mulheres possam ingressar na área, para que conheçam, né, possibilidades, estratégias. Então, esse é o nosso objetivo principal. A gente trouxe um funil de vendas, que é o funil que a gente acaba usando no dia a dia, nós usamos para nós. Como nós atendemos também muitas empresas que são B2B, ou são de consultoria, de serviços, ou então é uma plataforma mesmo, né? A gente acaba usando para muitos clientes também esse funil. E a gente trouxe ele por ser um funil diferente. Nem todo mundo tem acesso a essa metodologia. E ela é incrível quando a gente quer trabalhar com recorrência, né? Com clientes que compram novamente, ou compram outro produto. Então, a gente acha que isso pode ajudar muito, né? A maioria das pessoas que aplicam ou precisam aplicar o modo marketing hoje. Então, vamos lá, pessoal. Não sei se todo mundo já teve acesso a esse funil de vendas, que ele é diferente, né? Para alguns ele é uma janela, para alguns, enfim, dependendo, ele é um layout específico. E aqui, no lugar da gente ter aquele funil clássico, né? Aquela pirâmide invertida, enfim, a gente acaba tendo um fluxo mesmo de trabalho. Então, a gente tem ali essa questão da prospecção, do contato que ele precisa ainda reconhecer os seus problemas, as suas dores, né? Ele está ali interessado, mas não teve tanto contato assim com a empresa. A gente teve também o lead que está mais qualificado, que baixou um material de marketing, ou que fez algumas interações. Então, ele já está nessa parte de educação, de entender para que o teu serviço serve, para que o teu produto serve, e ver que o problema que ele tem alguma solução, né? Que ele consegue ali trabalhar de alguma forma. E quando ele decide, bom, chega, eu vou resolver esse problema da minha vida, não quero mais isso para mim, ele busca, então, empresas que vão poder fazer esse processo com ele, né? Ter essa solução. E dentre as empresas, quando a gente faz parte de todo esse processo, desde lá da construção, de como que é o problema, como que dá para resolver, quais são as formas de solucionar isso, a gente tem também uma prioridade, digamos assim, né, na cabeça desse prospect, desse cliente, para entender, poxa, a empresa tal que me forneceu o conteúdo, eles veem a nossa empresa como uma referência, né, com relação a isso. Então, o fechamento ele acaba ficando muito mais simplificado, né, quando a gente já vem lá desde o início pegando na mão dessa pessoa, do que simplesmente chega ali um contato de um vendedor do nada e se apresenta, né? Então, aqui a gente consegue ter uma parte muito mais facilitada e conhecer também essa pessoa, conhecer as necessidades,
pegar algumas informações dela. Quando a gente chega aqui nessa parte do onboarding, né, é muito específico, parece, para empresas que têm plataforma, né, que são sistemas, que tem toda aquela parte de implementação. Mas aqui a gente quer destacar também que tem muitas empresas de serviços, de consultoria. A gente tem aquela primeira reunião, as primeiras reuniões para entender as necessidades, para pegar acesso, dependendo do serviço que você vai fazer. Então, vou trabalhar com SEO, vou trabalhar com mídia. Dependendo do serviço que você vai fazer, você vai prestar, a gente tem também uma fase ali de implementação, de troca, né, de informações, para daí sim o trabalho fluir, ou pode ser de uma forma recorrente, ou fluir aquele projeto. Principalmente de uma forma recorrente, assim, isso tem bastante impacto, né? Porque aqueles passos, dificilmente eles acabam voltando. Então, aquela primeira impressão que se deixa, né, acaba sendo a que fica. E depois a gente tem essa questão do uso também, né? Que tipo de informação a gente vai passar para esse cliente? Como é que ele vai saber se aquilo está funcionando ou não está? Então, é muito importante esse processo. E quando a gente tem ele mapeado, a gente olha para ele de uma melhor forma, assim, né? A gente consegue enxergar que aquele trabalho tem resultado também para a nossa empresa. E sem deixar também a questão da expansão. Então, se você percebeu a necessidade de um cliente, ou daqui a pouco até o uso, né, do sistema de vocês, mostrar, se vocês usam o sistema, que existe outras funcionalidades que ele também pode contratar. Então, isso é importante, tanto a questão para renovar, se for uma plataforma, renovar uma consultoria, um serviço, quanto fazer uma nova compra, né? Então, ter outras soluções que aquele cliente também pode consumir. E isso também aumenta essa questão do volume, né, de investimento que vocês vão fazer para um novo cliente ou não, né? A gente tem um impacto muito grande na questão da retenção do cliente. Sim, e eu ia comentar que é bom também trazer essas soluções até com base no crescimento desse cliente, né? Pode começar com um serviço que é mais acessível, mais enxuto, que é adequado para o perfil desse cliente. Conforme ele for crescendo, conforme ele for pegando confiança, trazer outras soluções, né, para oferecer para esse cliente. E aí essa etapa ele já vai estar mais seguro, já vai ter passado por todo esse processo, né? E vai ser muito mais fácil mesmo dele topar, conhecer essa outra solução, né? Já vai ter a porta de entrada, né? Ter sido feita, então ele já vai, né, ser muito mais aberto para conhecer, né? Então, esse é um ponto que é legal pensar e entender também qual é a solução de entrada, né? E depois quais são as soluções que vêm num segundo momento. Certeza. E aqui é bem legal que tem uma etapa que no funil de vendas padrão, digamos assim, acaba não tendo, que é esse lead aceito por vendas, né? Então, a gente tem lá o prospect, tem o MQL, tem o SQL, normalmente segue esse fluxo, né, dentro das empresas. E quando a gente tem um lead que ele é aceito por vendas, e aí sim ele entra no ciclo de vendas, a gente consegue entender também por que vendas está desqualificando aquela pessoa, né, que a princípio era um SQL. Então, daqui a pouco vai precisar ser feito um ajuste no perfil ideal de cliente, ou tem que ser feito um ajuste lá na campanha, ou, enfim, a gente consegue ler de uma melhor forma o que está acontecendo com as pessoas descartadas, né? A gente até brinca, tem sempre essa guerra, dá para chamar assim, entre o marketing e vendas, né? O que é um lead bom, o que não é. Então, a gente vai mostrar aqui mais para frente como é importante documentar bem essa questão do perfil, né? A gente conseguir ter isso bem detalhado, porque isso vai ajudar, independente da pessoa que está tocando o processo, se é um time interno, se é um time externo, se é uma consultoria, uma agência, a gente consegue ter uma unidade melhor, né, para trabalhar isso. Então, aqui a gente tem assim, bom, nesse processo, quando a gente olha essa entrada para o cliente, o que a gente pode oferecer em cada etapa dessa jornada aqui, né, desse fluxo.
A gente tem muito essa questão de olhar o perfil do prospect, né? Nessa parte do reconhecimento, entender se aquele pode ser um cliente ideal ou não, ou conseguir as informações nessa etapa para que a gente possa fazer essa avaliação do perfil, né? E focar muito, assim, nos problemas mesmo. Então, como que tu vai resolver alguma questão ali que tá prejudicando a empresa, tá prejudicando o negócio, ou realmente precisa daquela solução. Depois, quando a gente está ali na educação, a gente consegue oferecer diagnóstico para ele. Então, eu vou educar que aquilo pode ser resolvido. Então, eu demonstro onde tem um problema, né? Onde a gente pode fazer esses ajustes. E com essa demonstração, também eu já consigo dizer, olha, minha empresa te ajuda aqui, te ajuda ali, né? A gente consegue trabalhar isso de uma forma muito melhor. Sim, eu ia comentar que nessa parte, né, do diagnóstico, né, que nem a Jéssica comentou, é muito bom a gente já aproveitar para coletar os dados, né? Porque assim, a qualificação, a gente, para que ela aconteça, a gente precisa ter dados desse lead, né? A gente precisa coletar as informações que fazem com que a gente mapeie o perfil dele, né? A gente identifique esse perfil. Então, o diagnóstico, um teste, né? Então, uma opção que a pessoa possa preencher mais informações sobre ela, sobre a necessidade dela, o que está acontecendo no momento, vai ser com essas informações que a gente vai poder definir se ele é realmente um perfil que vai ser qualificado, né, para o marketing. Então, e que também, consequentemente, vai ser qualificado ali para o time de vendas. Acho que é bem importante linkar essa questão dos dados, né? Que isso a gente vai falar mais para frente, mas isso, conforme o tempo, a gente vai vendo o quanto é importante mapear esses campos e formulários, né? E o diagnóstico, o teste, esses tipos de ferramentas facilitam muito, né? Por isso, tão grande, tão focada a importância de conversões, de materiais, para o pessoal fazer download ou para se cadastrar, né? Receber alguma informação rica em troca daquelas informações. Então, é assim que a gente vai entender esse perfil, né? Assim que a gente vai coletar se aquela pessoa ali, ela tem muito fit com o meu negócio ou não, né? Então, a gente tem também, quando entra nessa parte da seleção, mais ali da parte de vendas, a gente tem os argumentos de vendas. Então, muito provavelmente, o time de vendas vai entender ali o que dói mais naquela pessoa, né? Então, assim, tem mais problema, vamos supor, no sistema de ERP. Putz, essa pessoa aqui está com um problema gigantesco em estoque. Vamos mostrar todas as funcionalidades de estoque que a gente tem. Esse outro aqui, o problema ali é em gerar nota fiscal, estão enrolados com isso, está atrapalhando o processo. Vamos mostrar como é fácil, como é simples, né? Com esse sistema, olhar essa parte do sistema. Se você está oferecendo uma consultoria, faz uma reunião, presta atenção ali no que o cliente está falando, o que está trazendo mais problema para ele. Será que a gente sempre acha que é volume, né? Precisa de mais clientes, mas nem sempre é. Às vezes, realmente, eu tô com gargalo no meu atendimento, né? Ou tô com gargalo em algum processo que daria para automatizar. Então, a gente começa a entender melhor, para ter esses argumentos de venda de uma melhor forma, né? Porque muitas vezes a gente até faz a solução, né? A gente tem a solução tá ali, você tá vendendo, mas como você está usando um argumento que não está encaixando, a pessoa que está recebendo aquela informação não está enxergando valor. Então, é muito importante também. A gente já consegue ver mais ou menos pelos materiais, pela baixa, né? Pelos acessos ali das páginas do site, mas é importante nesse contato com o cliente, né? Com o prospect, entender exatamente assim, o que te levou a procurar isso, o que te levou a buscar essa solução, qual é o problema que tu tem hoje. E ouvir atentamente, né, o problema do cliente. E aí aqui a gente pode fazer uma demonstração de serviço, né, uma demonstração de produto, vocês podem trabalhar também com cases de resultados que vocês já tiveram, né, trazer isso para marcar essas informações com esse produto. E quando a gente tem o contrato fechado, começa esse processo de implementação que a gente comentou. Então, materiais de apoio são super importantes, assim, apresentações, né? Se vocês têm ali algum processo que vocês vão fazer junto também, já entrega o material para o cliente, né? Para ele ter acesso àquilo,
diagnóstico, enfim. Ou se é um onboarding de uma ferramenta, pode deixar também um fluxo de e-mails, né, parabenizando pelas etapas que essa pessoa já concluiu, falando já o quanto falta para começar a usar a ferramenta de fato. Então, tem coisas que acabam sendo muito simples, digamos assim, né, na parte operacional ali, de produzir os e-mails, de fazer o fluxo nas ferramentas, mas que trazem um impacto, assim, muito grande, né, para os clientes. E vocês podem aproveitar também para fazer outros contatos, né? Pode envolver o WhatsApp, pode envolver SMS. A gente não precisa estar limitado ao e-mail. E isso vai depender muito do perfil de empresa, perfil de cliente que você tem, né? A gente sabe, principalmente no Brasil, o pessoal adora o WhatsApp. Mas também tem que ver ali qual o perfil de cliente que vocês estão trabalhando. Eu ia comentar também que, pensando, né, nesse fluxo, né, a gente tem várias etapas nesse processo. O quanto é importante que as ferramentas se conectem, né? Então, que os dados sejam integrados, né, que a gente consiga fazer com que essas informações se cruzem. Porque muitas vezes, por exemplo, utilizar duas ferramentas que não se conversam, a gente não consegue identificar que esse lead passou de fase, né? Ou, por exemplo, quanto tempo ele ficou parado em tal etapa, ou quando ele já fechou o contrato, né? Se agora ele fechou o contrato para que o marketing, ou que, né, uma etapa anterior, ele não tenha um contato comercial, né, ou de e-mail, né, mais com divulgação. Então, a ideia é que sempre essas informações se cruzem para que vocês utilizem, pesquisem ferramentas que se integrem. Isso é bem importante. Esse estudo de ferramentas é bem importante para auxiliar para que esse fluxo aconteça de forma automática, que não precise ficar baixando dados e subindo planilha. Realmente, esse processo ser automatizado é muito possível, é viável, né? E existem ferramentas no mercado que auxiliam para que essas etapas aconteçam assim de uma forma realmente fluida, né? E a gente chegando também nessa parte do uso mesmo, né? Ou de ferramenta, ou dia a dia ali do atendimento, enfim, mensal. Realmente mostrar, ser transparente os resultados, né, para esse cliente. Porque aqui numa plataforma, a gente pode notar que sempre tem um dash com informações, sempre tem um relatório muito claro, assim, às vezes na hora de logar já tá ali as primeiras informações. E quando a gente trabalha com serviço, às vezes uma prestação enfim, a gente acaba não trazendo esses relatórios, né? Então é muito importante a gente tem por prática aqui, né, na empresa sempre ter o relatório com os resultados para o cliente entender, se situar também, em que momento do processo ele está, né? Então, assim, está crescendo os acessos onde ele está colocando esforço, está crescendo os resultados, o que está acontecendo com cada ação que essa pessoa está desenvolvendo. Então, é muito importante mostrar isso de uma forma muito clara, né? Mostrar, assim, de uma forma bem transparente. E também trazer formas de uso para ele, né? Às vezes, isso aqui eu, sei lá, não estou gostando, quero testar outra coisa, quero ver como é que outras empresas fizeram isso. Então, isso também é muito rico, né? Detalhar, assim, como diversos tipos de empresa trabalham, né? Com essa solução que vocês têm, para poder esse cliente também entender, eu posso fazer assim, posso fazer assado, às vezes é um departamento específico dele que tem uma necessidade que pode usar a ferramenta. Então, isso também é muito rico, né, conseguir trabalhar esse tipo de impacto, assim, poder mostrar esse tipo de coisa, né. E quando a gente tem ali essa questão de expansão, de retenção, a gente tem muito essa questão de case. Então, bom, a pessoa contratou isso aqui de mim, teve esse resultado. Contratou isso, teve aquele. Deixar isso também aos olhos, né, da pessoa que te contratou é muito importante para ele poder enxergar, poder se projetar, né? A gente tem muito essa questão e acaba comentando, né? Nossa, tem pessoas que falam, eu nem imaginava que eu poderia fazer tal coisa, né? Eu nem sonhava que eu poderia fazer tal coisa. Então, é fundamental a gente mostrar que sim,
que empresas daquele porte ou aquele perfil de cliente pode sim chegar no resultado X, né? Porque outros já chegaram. E vocês têm ali aquela solução, vocês já fizeram aquilo anteriormente, então isso dá muita segurança também para o cliente na hora dele fazer uma renovação, dele contratar algum outro produto.